Plantão esportivo, futebol emoção, Nova Progresso AM. 1530, faltando 2 minutos para as 9 da noite. A gente vai trazendo as demais informações. Campeonato Paulista, que jogo finalizado hoje. O Rio Claro empatou em 0-0 com o São Paulo. Corinthians venceu por 3-0 o Mogi Mirim. Gol de Jadson aos 13 do segundo tempo. Luciano aos 31 e fechando aí o placar o Guerreiro aos 44 do segundo tempo. Também finalizado o 15 de Piracicaba venceu por 2-1 o Botafogo de São Paulo. O Santos venceu por 4-2 o Linense. Jogo finalizado também, Campeonato Paulista A2, o Paulista perdeu de 3-1 para o Oeste e o Guarani venceu por 1-0 o Cataduvense, é isso? Tivemos também Campeonato Carioca, o Friburguense empatou em 0-0 com Bom Sucesso, o Botafogo venceu por 1-0 o Flamengo. O Boa Vista do Rio de Janeiro empatou em 0-0 com Volta Redonda e o Resende perdeu de 1-0 para o Fluminense. Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro venceu por 2-0 o Guarani. O Mineiro Módulo 2 teve empate nesse jogo. Nacional Muriaé empatou em 1-1 com o Minas. O Paranaense, o Londrina, venceu por 2-0 o Cascavel. O Prudentópolis empatou em 0-0 com o Coritiba. O J. Malucelli venceu por 1-0 o Operário do Paraná. O Maringá venceu por 1-0 o Rio Branco. 9 horas 25 graus é a temperatura. Tivemos também Campeonato Catarinense. O Avaí empatou em 1-1 com o Friburguense. Aliás, o Figueirense. O Avaí empatou em 1-1 com o Figueirense. O Metropolitano venceu por 1-0 o Joinville. O Chapecoense venceu por 3-0 o Atlético Ibirama. O Criciúma venceu por 1-0 o Marcílio Dias. E o Guarani venceu por 2-0 o Inter de Lages. Tivemos também Campeonato Goiano. O Anapolina empatou em 0-0 com o Trindade. O Aparecidense perdeu de 1-0 para o Atlético. O Caldas Nova perdeu de 3-1 para o Grêmio Anápolis. E o Gianésio venceu por 3-1 o Itumbiara. Campeonato Pernambucano, o Central venceu por 1-0 o Sport. O Salgueiro empatou em 2-2 com o Serra Talhada. E o Santa Cruz empatou em 0-0 com o Náutico. O Campeonato Baiano, o Vitória da Conquista venceu por 2-1 o Serrano. O Feirense empatou em 0-0 com o Bahia da Feira. E o Vitória empatou em 1-1 com o Bahia. O Jacopina perdeu de 1-0 para o Colo-Colo. Futebol, alegria do povo. Este é o Plantão Esportivo que agradece a sua audiência. Tivemos hoje, o Clássico 404, direto do estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Terminou 0-0, terminou empatado esse clássico, que valia somente a pontuação na tabela de classificação. E a gente deseja a todos os colorados, todos os gremistas, que voltem na maior segurança desse clássico direto, que foi direto lá de Porto Alegre, que retornem às suas casas com segurança e que nenhum incidente ocorra com essa torcida que foi brilhante neste confronto. O jogo que foi misto, tiveram 2.000 torcedores aí pagantes no estádio Beira Rio. Tivemos um pequeno incidente, mas não é nada, já foi dado o nome do cidadão, que provocou um incidente lá, mas isso aí não é nada, não abalou, e que sirva de modelo esse jogo de hoje que tivemos. O senhor cidadão Éder Ricardo da Silva, 27 anos, de Montenegro, que veio aí bagunçar o colete, mas não conseguiu. Já deve estar tomando aí falando com a Suma, a Sumanta, deve estar falando de perto com a Sumanta. E a gente vai ficando por aqui, desejando uma ótima noite. Vem lá direto do Clube Colazion, ao vivo, a programação acontecendo lá, os bailes. E aí você continua na nossa programação, tá bom? Amanhã você acompanha o esporte dentro dos boletins, os boletins aí dentro dos horários
confirmados, tá bom? E toda a programação ao vivo. Uma ótima noite para você, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Fique com Deus.